Olá, pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Gente, tá chovendo aqui, chovendo muito, eu tô até com medo, porque, nossa, olhando aqui, olha, na janela que a gente tem aqui, não dá para enxergar nada devido à chuva, tá uma chuva bem forte, então tô até com medo de vez em quando aqui acaba a luz, sabe? Dá uma interrupção, então se de repente eu sumir, vocês estão sabendo que é por causa da luz que acabou, tá? Olha só, hoje é dia das crianças, ó meus dois gatinhos aqui, olha, esse aqui é o Lex, quando era bebê, esse aqui é o Murilo também, quando era bem bebê ainda, o Murilo já tá com 12 anos, o Lex fez 5, agora em fevereiro faz 6, então, e tem todos os meus sobrinhos, né, sobrinhos netos, e sobrinhos mesmo, de verdade, meus mesmo, então, feliz dia das crianças, para vocês também, né, a gente sempre tem um pouquinho de criança dentro da gente. Principalmente no que a gente vai falar hoje, porque assim como eu, muita gente bordava. Eu aprendi a bordar, a minha primeira arte, a primeira coisa que eu aprendi a fazer foi bordar. Com 6 anos de idade eu já me interessei e aí eu pedi para minha mãe comprar. Minha mãe bordava, ela sempre bordou. Olha uma particularidade que eu acabei de me lembrar. A minha mãe sempre bordou e ela bordava em enxoval. E enquanto namorava com meu pai, ela bordou um pano que quem tem a minha idade vai lembrar, tinha-se uns panos antigamente que eles tinham 9 quadrados. Era uma espécie de um sampler, se a gente pode chamar assim. E era com a sambonês, mas a gente aqui não chamava de sambonês, eu nem lembro como chamava, falava aquelas moças, eu acho. Cada dia da semana fazendo uma coisa diferente, né? A gente até tem uma coleção de panos de copa com elas. E então de domingo ia para a igreja, de sábado ia passear, tava colhendo flores e tudo mais. E cada dia da semana ela fazia uma coisa da casa. E no primeiro e no último, porque eram 9, tinha alguns dizeres, algumas coisas bacanas. E esse pano, gente, usava-se aqui no Brasil para colocar atrás do fogão, pasmem. Por quê? Porque quando você fazia frituras ou cozinhava, costumava pretejar, né, a parede atrás do fogão, então para proteger a parede colocava-se um bordado. Olha que pecado, mas era bonito, né? E as pessoas lavavam, então usava-se bastante isso, a gente enfeitava a casa muito com bordados, né, em todo canto. Minha mãe tinha bordados na cortina, faixas bordadas, ela era bastante prendada, minha mãe, fazia muita coisa bacana. E aí, e meu pai bordou junto com a minha mãe. Ela bordando ali, eles namorando, era um namoro à moda antiga, eles namorando, ele se interessou, porque o meu pai gosta muito de artes manuais, ele é excelente com as ferramentas, com qualquer tipo de coisa, mas ele se interessou e ela mostrou, ele ainda fez algumas coisinhas. Então eu lembro disso na minha infância. E aí eu pedi para minha mãe que eu queria aprender a bordar e ela comprou, vendia nas lojinhas de bairro, né? Aqui em São Paulo eram lojinhas de armarinho. A gente tinha duas, o Bazar da Dona Regina e o Bazar da Dona Isabel. E aí minha mãe comprou para mim um kit que vinha o pano já riscado e as linhas e as agulhas. Então era bem gostoso. E aí foi quando eu aprendi. Os primeiros bordadinhos, é claro, fazia uma confusãozinha, minha mãe vinha, ajeitava a linha, mas foi onde eu me interessei. Dali para frente nunca mais eu parei, porque depois eu aprendi crochê e um monte de coisa. A gente falou alguns dias atrás sobre o bordado brasileiro, que é aquele bordado que é brasileiro genuíno, inclusive se chama Brazilian Embroidery. A gente nem sabe aqui que o bordado brasileiro existe, é típico do Brasil, que tem aquelas rosinhas rococó, aquelas margaridas que são levantadas, né, as pétalas levantadas, e mesmo as folhas, é tudo, é diferente do stamp work. Stamp work é um bordado que é em inglês também, e ele tem bastante relevo, frutas e um monte de coisa, mas ele às vezes é feito separado, a gente vai falar sobre ele. É diferente o bordado brasileiro, esse bordado que a gente costuma ver agora, tem muito no Instagram, muita gente bordando, sabe quando põe um alfinetinho, passa a linha para fazer a pétala e depois ela fica levantadinha? Tudo isso é bordado brasileiro e a gente nem sabe, né? A gente não tem muito. Esse bordado, ele foi feito não com esse nome, ensinado nas igrejas. Então as pessoas iam, as meninas iam e bordava-se com fio de seda. Então, quando ele foi levado para fora do Brasil, foi levado para a Europa por uma pessoa. E eu vou ainda contar a história bem direitinho. E aí se difundiu, tem livros maravilhosos
e no Brasil a gente não tem. Até onde eu sei, tá, gente? Porque pesquisei bastante e não achei nenhuma publicação nacional com o nome de bordado brasileiro. Pode ser que tenha agora, ou que seja alguma coisa que não tenha muita divulgação, mas eu não achei, tá? Eu vou falar para vocês hoje, em primeiro lugar, das rendas. E de uma em especial que é a renda de bilro, porque eu não podia deixar de falar dela. Eu considero como bordado as rendas de agulha, que eu falei para vocês na semana passada. Na Itália se diz renda de ago, são feitas com agulha, então elas são bordadas no ar, por assim dizer. A gente vai bordando, uma espécie de caseado, mas tem outros pontinhos também, e quando você termina, aquela renda está pronta. Ela pode ser feita de entremeio, mas ela pode ser feita também, tá aparecendo um recadinho do Murilo aqui, agradecendo que eu falei com ele mais cedo. Então, pode ser entremeio, pode ser aberta, né, e pode ser também nas bordas. Então, a gente vai ver mais profundamente, mas eu não queria deixar passar a renda de bilro, porque a renda de bilro, ela tem uma história bastante interessante. Ela é feita no mundo inteiro, inclusive no Brasil, mas ela começou na Itália, e ela começou em Gênova, da Itália. Então, é bastante interessante que a história dele, porque os bilros naquela época eram feitos de ossos de animais. Então, alguns eram feitos de ossos de galinha, outros de ossos de coelho e assim por diante. Só que os ossos têm pesos diferentes, não só de animal para animal, de espécie para espécie, mas de animal para animal também, né? Então, eles não ficava muito bonito, porque o peso do bilro dá a tensão da renda. Então, depois é que foi trocado, foi feito de outro material. E ele foi levado pelos espanhóis pela Europa toda, e depois o mundo inteiro conhece, né? O que a gente tem hoje em dia, mas o tradicional é da Itália. Eu não estou fechando os países, tá? Então, não tô fechando assim todos eles, a gente tá pegando, falando um pouquinho de um pouquinho de outro, mas vocês vão ver que a gente vai revisitar os países. A gente vai falar do bordado da Suécia, porque a semana passada ou retrasada, quando eu falei do bordado brasileiro, alguém me falou de vagonite. E aí o Bruno até me perguntou, mas é vagonite mesmo? Eu falei, mas por quê? Porque ele sabe o nome correto. O Bruno já fez muitos esquemas de vagonite. A gente já fez revistas de bordado, eu e o Bruno. Eu fazia o desenho, ele passava aquilo para o computador, e aí eu tinha umas bordadeiras que bordavam, a gente entregava a revista para a editora, eram revistas da editora online. Então, a gente fazia de bordado, ponto cruz e também de vagonite. Então, ele sabe o nome, mas ele ficou em dúvida porque ele achou que o vagonite fosse um bordado brasileiro. Mas não é, gente. O vagonite, ele é da Suécia. Olhem só que interessante. E ele é conhecido mundialmente por bordado Hook, porque ele é feito num tecido que é bem rústico. Esse tecido, ele precisa ter tramas levantadas, né? Ele precisa ter lugar onde você passe a linha, porque o vagonite, ele é feito só no direito do trabalho e não no avesso, ele não aparece no avesso. Então, precisam ser tecidos que tenham essa particularidade. Então, a gente consegue fazer naquele tecido que é conhecido como o Aida, que é aquele tecido de bordar ponto cruz, né? Então, mas só passando pela bordinha, sem sair na parte de trás. O mais comum é o tecido, pode ser o piquê, que é conhecido também como colmeia ou favo, e o tecido waffle, que também tem essa partezinha levantada. O waffle, ele é diferente do piquê, porque o piquê, ele é meio arredondado, né? O waffle, ele é quadriculadinho, mas ele também é alto relevo. E o tecido do vagonite mesmo, que é aquele que a gente conhece, que é um tecido que tem algumas áreas da trama levantada por onde a gente passa. É lindíssimo, é muito fácil, é excelente para principiante, dá para fazer trabalhos bem simples, mas dá para fazer coisas bem elaboradas. A gente chegou a fazer cerejinhas e outras coisinhas, então é bem interessante o vagonite, tá? Mas ele é de origem sueca. Agora já tá no mundo inteiro, né? A gente ainda tem da Suécia um bordado que é um bordado da cidade de Skane ou Skane. A pronúncia correta, eu acho que é Skane mesmo. Eles falam com um tom diferente, né? Um tom mais
mais, como é que a gente fala? Catedral mesmo, né? Mas é esse o nome. É um bordado que é em branco e azul e verde, mas mais tarde ele se tornou mais colorido. Uma particularidade muito interessante desse bordado. Ele é feito com fundo preto, tá? E aí, por que ele é feito com fundo preto? Tanto esse quanto um outro bordado que é chamado de akdima, também que é um ponto cruz. Eles são muito feitos, é um bordado bem folclórico, mas esse particularmente, ele é floral e ele é comumente feito com fundo preto. Antigamente era mais colorido, agora que ele tá mais em branco, azul e verde. Por que que ele é feito em fundo preto? Porque as mulheres, a Suécia é um país muito frio e as pessoas ficam muito dentro de casa. Os invernos são bem rigorosos e as pessoas ficam muito dentro de casa e tem lareira. E as casas ficavam com as paredes pretejadas, escuras por causa disso, né? Porque a casa fechada com aquilo, o fogo aceso, então eram muito escuras. E aí você podia pensar, puxa, mas por ser a casa escura, não é melhor colocar um bordado para clarear? Só que ia mostrar a sujeira, né? Como você decorava a casa inteira com os bordados, ia mostrar o contraste do bordado com fundo branco, com as paredes escurecidas, que não eram sujas de sujeira, de desleixo, não, era uma consequência, né? Isso ia destoar, ia chamar muita atenção para a escuridão das paredes. Então, elas faziam o colorido, sim, porque como era tudo muito cinza, a gente quer ver colorido, quer se alegrar, lembrar da primavera, mas fazia o bordado colorido, então as flores coloridas, mas num fundo preto. Não é interessante isso? E tem esse bordado, o Akdima também, que é o bordado da Suécia, e ele tem muito aquelas estrelas. Então, vocês lembram aquelas... ele é ponto cruz, tá? Mas ele tem uma particularidade diferente. Ponto cruz é do mundo inteiro. O mundo inteiro se faz, mas cada lugar tem uma temática diferente e uma característica diferente no desenho como um todo. O da Suécia, vocês lembram das luvas que a gente compra, daquelas blusas que a gente vê, blusas de inverno, de estação de esqui, não tem as estrelas bordadas nos gorros, né? Então, esse ponto cruz, esses esquemas são os que são característicos de lá da Suécia. Eles imitam também um bordado muito antigo que eram feitos em almofadas. Olha que interessante. Na Dinamarca também a gente tem, além do redebo, que eu falei para vocês, que é uma renda de agulha, é um bordado também, mas ela é vazada, então é lindíssimo. Eu vou postar umas imagens. Aliás, gente, lá no Pinterest, eu falei que eu ia abrir, já abri, tem muita informação lá. Então, quando dá curiosidade, depois assistam de novo, ou já vão tomando nota dos nomezinhos que eu menciono, ou dão uma olhadinha lá, porque eu coloquei o nome do bordado e o país de onde ele vem. Então, se vocês clicarem lá, vocês vão ver imagens e ali também dá para explorar muito mais coisas. O próprio Pinterest oferece pra gente, quando a gente salva alguma imagem, ele oferece bastante daquilo, né? Bastante imagem que tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente salvou, porque mostra para ele que é interesse da gente. Então, o meu Pinterest é pinterest.com/pano xadrez. Bruno, me corrige se eu tô errada, mas é isso mesmo. pinterest.com/pano xadrez, é isso mesmo. E lá a pastinha se chama O Bordado pelo Mundo. Tem muita coisa lá para vocês seguirem, mas essa pastinha é o Bordado pelo Mundo. O que você me trouxe aqui, Manuel? O Bordado pelo Mundo e tem muita coisa legal lá para ver, tá? Todos os que eu já falei, os que eu tô falando hoje também já tem lá na pastinha para vocês verem e conseguirem visualizar, porque às vezes eu não consigo transmitir por palavra. Embora eu esteja preparando, esteja já com bastante bordado, eu não consigo mostrar todos eles, porque é muita coisa, gente, e é bem apaixonante, tá? Depois a gente tem na Dinamarca, então olha, a Dinamarca hoje em dia tem um estilo de decoração que é bem claro, né? Se a gente olhar
A gente falou até sobre isso, sobre decoração. A decoração é mais minimalista, com os tons mais neutros, né? Um pouquinho de marrom, de verde, de cinza, e que é mais ou menos as cores que tem por lá. São coisas mais suaves, né? Mas eles já tiveram bordados também bem coloridos. E um bordado que é bem característico lá é o ponto cruz. Mano, eu acho que... segura para mim, por favor, eu coloco ali. O ponto cruz da Dinamarca, ele tem passarinhos, então vocês vão ver lá com o nome de Zealand Birds, não é da Nova Zelândia, não, é esse nome porque é um nome de um local. Então, os passarinhos que a gente vê também nos gorros e nos suéteres são comuns da Dinamarca. Não é legal a gente saber disso? Eu fico apaixonada, porque a gente vê, mas não tem ideia, né? Pra gente é tudo a mesma coisa. Então, cada lugar tem um bordado típico diferente. Será que a gente tem isso aqui também? Tipo assim, será que as meninas que fazem hoje bordados, aqueles bordados livres, né? Que são com pontos variados e bordados livres mesmo, como a gente diz, que segue um desenhinho, ponto atrás. Será que cada lugar tem um jeitinho diferente, um desenho diferente de fazer? Vale a pena pesquisar, vou falar sobre isso depois. E aí a gente vai chegar na Inglaterra. A Inglaterra, ele tem muita coisa, gente. A Inglaterra é riquíssima no ponto do bordado. Sempre foi uma coisa muito presente no vestuário dos reis, das rainhas, das pessoas da corte, e sempre foi muito comum também na decoração. E também como patchwork, esse bordado, ele teve eras. Então, por exemplo, na era Tudor, era um tipo de bordado que é um bordado chamado ponto de Holbein, não é Gobelin, é Holbein. A gente ainda vai falar sobre uns pontinhos de tapeçaria. Esse bordado Holbein é um bordado que começou, tem que olhar, gente, porque é muita coisa. Começou com o rei Henrique VIII, porque ele se casou com uma rainha, Catarina de Aragão, o nome dela, que era espanhola. E ela é que trouxe alguma coisa na bagagem dela. Então, se iniciou com uma característica diferente, mas ali ele tomou uma proporção maior e mudou alguma coisa no ponto. Ele foi chamado de ponto Holbein, e ele é bem característico. Se você fizer uma pesquisa com Holbein, você vai ver que ele tem referência na Inglaterra nessa era Tudor. E ele era feito na roupa, nas golas, e era feito também nas mangas, tanto do vestuário masculino como feminino. Interessante, né? E olha, era preto, tudo preto. Sabe, quando você olha de longe, você tem a impressão que é um rendado, que é uma renda. Porque a renda, pelos furinhos, você vê a sombra. Então, quando você vê o bordado, olhando de longe, você parece que é uma renda, mas não era. Era um bordado. Ele é aquele black work. Há um tempo atrás, o ano passado, durante a época da pandemia, a gente gravou todos os dias, não sei se vocês lembram. E um dos vídeos foi eu mostrei o black work, uma faixinha bem simplesinha, mas já dá pra gente ver, além do Pinterest. E nesse vídeo dá pra gente ver como é que é esse bordado. E o interessante é que depois ele se tornou black work, o nome se tornou black work, porque antes ele era conhecido como ponto Holbein. Esse black work, ele também é feito na Índia com outro nome, que é um nome que uma bordadeira brasileira, um bordado que uma bordadeira brasileira divulga bastante, muita gente conhece. Então, é super interessante, né? Eles têm uma característica ou outra diferente, às vezes é só a cor, às vezes é o jeito de bordar, e às vezes um inclui mais pontos do que o outro, mas a aparência deles eles são bem parecidos, tá? Além disso, a gente tem um bordado, uma renda que é chamada de Holly Point Lace, que é uma renda mesmo, lace é renda, né? Que Holly é algo como sagrado, então era usado nos enxovais de bebê. Olha que interessante, por isso que era sagrado. Então, só era usado no enxoval de bebê depois que popularizou. Como é interessante, né, gente? A gente consegue contar a história
através dos bordados. É como no patchwork, hoje em dia os historiadores, eles conseguem saber como era numa época o comportamento do povo social, cultural e econômico através do quilt. Porque se tinha tecido novo, se não tinha, se era uma coisa mais técnica ou se era uma coisa mais rudimentar, e tudo isso determina, tudo isso o historiador encontra informação para ele fazer uma análise de como era a cultura naquela época. Por isso que eu falo, às vezes a gente está falando assim, eu só estou fazendo um bordadinho para minha casa. Não, a gente nem sabe quanto tempo isso vai durar. Por exemplo, eu tenho aqui, olha, deixa eu procurar aqui. Um testamento na renda de Bilro, que foi outra coisa que eu achei legal falar também. Um testamento de 1493 de uma família chamada Família Sforza, na Itália, menciona, relacionou nas coisas que iam ser, né, passadas, fazia parte ali do testamento, era um bem que ia ser passado adiante, uma renda feita com 12 bilros, que naquela época não era uma coisa, né, geralmente era mais simples as rendinhas e tal, uma renda feita com 12 bilros, era uma coisa tão requintada que fez parte do testamento para ser passado para alguém. Então vocês vejam só, às vezes a gente está fazendo uma coisa, um trabalho, um quilt, uma renda, o que quer que seja, e a gente não sabe o que vai acontecer daqui não sei quantos anos, de repente essa peça fica, né? E aí no futuro alguém vai analisar e vai ver ali, vai conseguir analisar o que era a nossa época. Então qualquer coisa que a gente esteja fazendo, seja um bordadinho simples, seja algo mais elaborado, vai ficar na história. Quando não, pelo menos na história da nossa família, né? Porque não tem isso de passou, por exemplo, se alguém falece, tal toalha vai para não sei quem, tal vai para não sei quem, é uma coisa que a gente tem no coração guardado, né? Que a gente guarda como lembrança daquela pessoa e depois vai passar adiante também. Então é bastante interessante isso. Não é, Manuel? Manuel tá ali só me olhando. Então, depois da era Tudor, veio a era vitoriana, né, da Rainha Vitória, e aí um bordado era mais rico, era colorido, mas eles também tinham bordado monocromático e eram feitos em preto e branco, ou então com fios de ouro ou fio prateado. São desenhos bem rebuscados, coisas da natureza, então bem ricos, né, românticos, mais ricos, uma coisa bem enriquecida. E o interessante é que desses bordados nasceu o que é hoje conhecido como Crewel. O Crewel, parece que a gente tá falando cruel, é Crewel que se fala. Lá no Pinterest e lá tem a grafia correta, se vocês quiserem olhar mais coisas depois. E o Crewel é conhecido como Crewel ou como Jacobean Crewel, que era um bordado com características bem parecidas, de longe lembra um pouco o bordado da era vitoriana, só que esses agora são feitos em lã e inicialmente eles foram feitos para mobiliário, ou almofadas, ou estofamentos de cadeiras e poltronas, ou em cortinas. Então eram peças mais pesadas, como se usava naquela época, eram peças que eram feitas às vezes em camada dupla de linho e bordado com lã. O bordado com lã tá vindo com uma força muito, 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 muito grande, porque é muito gostoso bordar com lã. Às vezes a gente tem dificuldade de fazer um ponto cheio, por exemplo, porque a gente às vezes fica um longe do outro, fica parecendo um buraquinho, a gente volta para cobrir aquilo ali, aí aquele ponto acaba sobressaindo mais que o outro, a gente não tem tanto controle. A lã facilita muito e serve também como um treino para outros, né? Como, por exemplo, os bordados da Ilha da Madeira, esse tipo de coisa. Então, o bordado com lã, ele é um bordado que é mais fácil, porque ela é mais grossa, ela tem uma penugem e ele é feito com umas linhas cortadas desse tamaninho assim, olha,
porque é para não esfiapar. Então, para não trabalhar muito com ela, corta-se fios pequenininhos, repõe toda hora. Mas é uma delícia a gente trabalhar com lã, e a gente tá trazendo isso logo logo, tá? Com tecidos mais rústicos, ele fica, dá umas almofadas maravilhosas, é uma coisa muito linda, e o bordado é riquíssimo, riquíssimo. A gente tem umas folhas trabalhadas. Quando a gente fez aquele trabalho das flores, do sampler de flores, de sampler de pontos, né, que a gente fez as flores o ano passado também, eu mostrei alguns pontos e algumas folhas desse com característica do Crewel. Então, depois a gente vai voltar a falar sobre ele, mas é um bordado bem, bem legal. A gente borda o que eles costumam chamar de árvore da vida, porque é uma árvore que ela tem algumas características para fazer algumas pontuações, mas a gente vai se aprofundar. Mas ela tem também alguns animais, então tem principalmente animais mais não diria floresta, mas o que é bem próximo deles lá, não é floresta, é um gamo, né? Um esquilo, veado, pássaro, essas coisas assim, que é mais próxima deles, ou de gente aqui no campo nosso também tem, né? Também tem tudo isso. E a gente tem o nosso esquilo aqui, a gente aqui tem, né, Manuel? Esses dias uma menina que trabalha aqui com a gente, a Carol, passou na rua e filmou como é o nome, Manuel? Um saruê. Um saruê, que é um esquilinho nosso aqui brasileiro. E eles gostam muito disso. Gente, eu sou apaixonada por isso, porque eu acho que a gente ficou um bom tempo sem vontade de contar nossa história, contar nosso dia a dia. Eu acho a coisa mais linda do mundo decorar a casa porque é primavera. Aí eu vou decorar a casa porque é inverno. Aí eu vou mudar a decoração na casa. Quando não, isso faz a gente se inspirar para fazer trabalhos novos, né? Porque às vezes você quer fazer um trabalho, mas o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma almofada nova porque a primavera vem chegando aí. Então, eu vou pôr o que é perto no outono é abóbora, são aquelas coisas todas que a gente tem no outono. Na primavera são as coisas do outono, são passarinhos e essas coisas todas. Então, é bem interessante que o bordado também retrata a natureza, aquilo que está próximo da gente. Então, gente, é muito, muito rico. A gente não abordou nada ainda, tá? Vocês viram que eu falei de muito poucos países e nem de todos os bordados desses países que eu falei. A gente não viu as Américas têm um bordado colorido, intenso, lindo, maravilhoso, com pontos diferentes, coisas bem características também. Eu acho que a gente falta muito isso ainda, né? Da gente se aproximar da nossa história, da nossa rotina, do nosso dia a dia, valorizar a nossa família, valorizar as coisas que nos cercam, né? É bem gostoso isso. A gente tem algumas meninas aqui fazendo uns bordados bem bonitos e tem algumas até que fazem bordados mais políticos, que eu acho interessante também, porque elas são bordados de protesto, querendo ou não, é o bordado da nossa história, das coisas que a gente tá vivendo, né? Então, é muito interessante como a gente, com o nosso trabalho, que alguém pode falar, coisa de dona de casa, eu já passei muito por isso, né? A pessoa desvaloriza porque acha que é feito em casa, não tem valor. Muito pelo contrário, o que é feito manualmente tem que ser muito mais valorizado do que aquilo que é feito industrialmente. Porque não é feito em série. Ele é uma coisa que ele tem todo um detalhe. Vocês veem, às vezes a gente tá bordando quando você tá lá na frente, você vê um pontinho aqui que não tá muito bonito, você, vou desmanchar. Desmancha para refazer aquele pedaço, coisa que industrialmente não se vê. Então, o bordado manual, assim como todas as artes manuais, tem que ser muito mais valorizadas. E só vai ser mais valorizada, primeiro, se a gente crer que aquilo tem valor, e segundo, se a gente entender tudo isso, toda essa história, todo esse contexto que tá ali junto, não importa, mas é a tia Lili, não, é o de qualquer pessoa que faça na sua casa, na hora do trabalho, indo pro trabalho, às vezes faz um crochê ali no trem, no ônibus,
Tudo isso é de extremo valor, tudo isso conta a história, a gente transmite o sentimento da gente, né? Quando a gente pinta, faz uma pintura, por exemplo, e até quando borda também, se você tá meio tensa, sua pintura sai mais escura. Se você tá meio tensa, seu bordado pontinho fica mais apertado. Às vezes você tem que deixar do lado, às vezes tá com uma preocupação, alguma coisa na cabeça, deixa ali do lado, volta depois, porque é uma coisa que a gente faz com leveza, com tranquilidade, porque tudo fica ali no nosso bordado. Então, só quando a gente entender tudo isso, talvez por isso mesmo que eu gosto tanto de contar a história, é que a gente vai entender o valor que a gente tem. Não só na nossa família, não só na nossa casa, fazendo as coisas para nossa casa, mas socialmente falando, culturalmente falando também. O que a gente fez hoje vai contar a história lá no futuro. Não é assim, meninas? Vocês me digam depois, tá? Comentem no post lá do Instagram, me falem do que vocês conhecem, dos bordadinhos que vocês costumam fazer, ou que vocês veem, né, nas redes sociais e que vocês querem saber a história, saber a origem. A gente vai depois detalhar cada um deles, a gente vai ver como fazer cada um deles, os pontinhos que tem pra gente se enriquecer também nesse sentido, tá bom? Deixa eu contar uma coisa para vocês que eu me lembrei agora. Teve uma época que eu fazia tear e tinha eu fiz com uma professora lá na Praça da Árvore. Eu não vou lembrar o nome dela agora, gente, faz muito tempo, minha cabeça já não ajuda mais. E tinha um ponto que a gente fazia que era chamado ponto do doutor. Por quê? Porque foi um ponto que foi um aluno, um médico que fazia isso. Eu também tive aluno médico fazendo. Um aluno médico que se interessava muito, então ela deu o nome desse ponto o nome dele para esse ponto, como o ponto do doutor. E sabe por que ele fazia? Para ter habilidade manual, porque ele era cirurgião. Não é muito interessante? Também já tive aluno que fazia bordado para fazer. Tive outro que fazia pintura também, mas esse não era cirurgião. E para ter habilidade manual, a coordenação motora fina, que a gente chama, através do bordado. Então, gente, não é só um bordadinho. Não é umas coisinhas só que você vai fazer e às vezes vai ficar com dó até de usar. Não. É uma coisa importante e, além do mais, faz a roda girar, tá? Como tá escrito em Provérbios 31. A mulher, nós, né, as mulheres que são artesãs, que fazem, elas dão cinta aos mercadores, ou seja, elas compram, elas vendem, elas participam do comércio, da vida econômica do lugar onde elas mudam, elas fazem a indústria girar. Tem muita gente que trabalha nessas indústrias, que vive do salário que ganha ali e que só ganha o salário porque nós vamos lá e compramos o tecido e compramos a linha, compramos todo o material. Então, nós somos uma parte importante da economia também, tá? Então, vamos nos valorizar, né? Não, a Mari tá falando que está saudade do Rio Grande do Sul. Eu também tenho saudade, faz tempo que a gente não vai para lá, né, Manuel? O Rio Grande do Sul tem bastante tradição nessas artes, porque são lugares que receberam muitos europeus, né, que trouxeram junto na bagagem. Tem isso também, né? A gente acaba contando as histórias dos nossos ancestrais através daquilo que a gente faz e passa adiante também. Gente, então acho que eu falei demais hoje, né, Manuel? Falei muito hoje, parou de chover, graças a Deus, já abriu um sol e vou bordar mais um pouquinho. Tô só bordando esses dias, tá uma delícia. Hoje tô só eu e o Manuel aqui e agora a gente fica aqui, ele deve assistir um filminho, eu vou bordar. Olha só que coisa gostosa. A gente faz um chazinho daqui a pouco, né, Manuel? E vou comer um pedaço de bolo de fubá que eu fiz e vamos passar um restinho de tarde bem gostoso aqui. Não é bom? Que delícia, né? Eu lembrei de um detalhe. Fala, Manuel. No meu primário, no meu primeiro ano primário, uma professora minha... Fala. Ele tá falando que no primeiro ano primário dele, uma professora...
pediu que as nossas mães bordassem o nosso nome na camiseta. Então, é verdade. Ele tá falando que a professora pediu pra mãe bordar, eu também já bordei muito, né? Bordar os nomes nas camisetas, nos uniformes. Então, a gente, quando não aprende a bordar, até pra isso, né? Uma coisa interessante, sabe? Esses bordados de ponto cruz, vocês devem ver que na internet tem muito sampler, sampler é mostruário. Os bordados sampler também tem nesses que eu falei que da Dinamarca, que tem e da Suécia, que tem as estrelas e os passarinhos, elas também faziam sampler. Elas faziam sampler com as letras e com os números, porque elas precisavam aprender a bordar, porque tudo era identificado, né? Naquela época, roupa de cama, roupa de vestir também. Então, elas aprendiam a bordar. E olha só, as mulheres, teve uma época que as mulheres eram proibidas de aprender a ler. Elas não podiam ler, não era coisa de mulher. E elas usavam esse ensino do bordado para uma ensinar a outra a ler e a escrever. Então, à medida que aprendia a bordar, aprendia também a letra, e escondido, para ninguém saber. Ainda bem que a gente já tá num ponto diferente, né? Ainda faltam umas coisinhas aí que a gente ainda tem que lutar, mas vamos lá. E aí elas conseguiam fazer os bordados e aprender a ler e escrever através desse sampler, para depois poder fazer nas camisas e nas roupas de cama, mesa e banho, aqueles monogramas e tudo mais. Muitas assinam, colocam a data e colocam o nome da professora. Então, maestra fulana de tal, e o nome dela e a data que ela escreveu. A gente sempre dá um jeitinho, né, gente? Aprendi a bordar na escola e fez um samplerzinho dos pontos e tem até hoje. Arte no Pano que falou isso. Então, é verdade mesmo. Eu também aprendi a bordar não fazendo um sampler, mas e também não tenho até hoje, infelizmente, mas aprendi a bordar, também tem historinha para contar, que foi com a minha mãe que me ensinou. Os lenços que os homens usavam era bordado o nome, exatamente, os lenços na camisa, né? E as peças de enxoval também. Em Portugal tem uma história muito bacana, mas eu já falei que Portugal é uma história à parte, porque Portugal, cada cidade tem um diferente. A gente andou falando alguma coisinha, já tem lá no meu Pinterest algumas coisas de Portugal, e tem os lenços bordados de Portugal lá, os lenços dos namorados, que eram os lenços que as mulheres faziam, as namoradas faziam quando os namorados vinham cá para o Brasil, e elas falavam, ô Manuel, vais, levas meu coração. Então eram poesiazinhas bordadas com símbolos de coração, de florzinhas, a coisa mais linda do mundo. Eu tenho um pano de prato de lá, é muito lindo. Obrigada, meu amor. Meu primeiro bordado foi ponto cruz, hoje bordo mais o ponto livre. Eu acho que todo mundo, né? Foi uma época muito bacana que teve aqui no Brasil, que a indústria brasileira resolveu se unir, vários industriais brasileiros resolveram se unir para fomentar o artesanato no Brasil, e junto vieram algumas empresas que faziam as toalhas com lugar específico para a gente bordar, as linhas também. Eu lembro que a DMC veio para o Brasil, então muita gente aprendeu a fazer ponto cruz naquela época, que é riquíssimo também. Gente, é isso, não vou me estender mais, senão vai ficar muito longo, já passei demais do tempo, e é porque eu amo, na verdade, tá? Mas ainda essa semana a gente volta, porque como a semana passada a gente se atrasou, só hoje, né, que eu tô vindo aqui conversar com vocês, essa semana a gente tem de novo, tá? E vamos continuar falando. Me falem lá quais os bordados vocês querem saber a historinha, tá bom? Um beijinho, gente. O bordado da Alemanha, alguém me falou aqui agora, com a minha mãe, que era alemã. A Gita, é Gita ou é Gita? Acho que é Gita. Gita Russ, é um nome alemão, né? É óbvio. A gente vai falar dos bordados alemães também, tá bom, meu amor? Obrigada, gente. Um beijinho, fiquem com Deus. Tchau, meninas. Manuel falando tchauzinho.